Boa tarde, gente. Tudo bem? Antes de mais nada, cumprimentamos os ministros Vieira de Mello, Douglas, Hugo, Dora, pela presença. Senhores e senhoras, cumprindo o prometido, começando no horário, em respeito aos que chegaram no horário, e também terminarei. A ideia agora é que, no horário previsto, a ideia é que nós terminemos o tema recursos e haja tempo para falarmos sobre algumas partes importantes das mudanças introduzidas no processo de execução e ainda haja um tempo para que nós reservemos para as perguntas que ficaram na última aula comprometidas por conta da necessidade de repassarmos todo o procedimento relativo ao tema, que é o tema mais importante, a meu sentir, da nossa atuação aqui, que é o tema voltado para recursos. Eu me penitencio da aula passada pela velocidade com que eu falei, mas eu precisava fazer digamos assim, uma retrospectiva grande, e, por isso, eu tive o cuidado de disponibilizar para vocês, todos os senhores e as senhoras, o material. Houve até umas pequenas modificações que fiz, por isso, talvez recebam, se não receberam ainda, o arquivo em duplicidade, pode desprezar o anterior e manter sempre o último. É provável que eu, ainda hoje, após a aula, faça algumas alterações, se não fizer, não serão recebidos novos arquivos. Me pede a Enamate, o Cefaz, ministro Brito, boa tarde, para avisá-los a todos que o ministro Vieira de Mello alterou a aula, ao invés da sexta-feira, será a segunda, na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Ele falará sobre as normas fundamentais do processo, e é uma das aulas mais importantes do curso, que é a estrutura principiológica para a qual todos nós temos que compreender o arcabouço normativo. Então, será na próxima segunda-feira, estaremos todos aqui ávidos pela aula do ministro Vieira de Mello. Também me penitencio para registrar a presença da equipe do meu gabinete, está aqui espalhada pelo auditório. São eles que, a cada dia, dividem comigo essa árdua atividade de propor a solução para o colegiado e, acima de tudo, dividem comigo o dia a dia no que tem de bom, mas também naquilo que, eventualmente, haja de dificuldades. Cumprimento especialmente a todos vocês pela presença. Bem, antes de nós voltarmos para a aula passada, do tema da passada, eu vou fazer uma retificação. Eu coloquei aqui 4 transparências que estão no arquivo definitivo, para fazer uma retificação e 3 acréscimos de temas sobre os quais eu já falei, mas achei importante destacar alguns aspectos que me pareceram relevantes. Um deles, o agradecimento vai para o ministro Augusto César, que foi uma correção que fez, porque eu passei aqui voando quando falei de amicus curiae, eu vou voltar lá, mas eu também disse que, em relação aos documentos juntados ao processo, eu fiz referência a uma norma do Conselho Superior que atribui validade aos documentos juntados em processos eletrônicos. Esta norma existe, aqui eu mencionei, é a Resolução 136 de 2014, que, na verdade, ministro José Roberto, obrigado pela presença, boa tarde, reproduz uma anterior do Conselho, de 2013, que também depois foi, com toda a franqueza, copiada pelo CNJ. Existe uma norma do CNJ semelhante que dispensa de autenticação todos os documentos juntados no sistema PJE. Torna dispensável a autenticidade. A razão legal está na Lei 11.416 de 2006, a fundamentação legal, e antes dela a MP 2200 de 2001, que é a norma que no Brasil atribui validade aos documentos produzidos no meio eletrônico. E eu chamo a atenção porque a norma torna equivalentes os documentos originariamente digitais e aqueles reproduzidos digitalmente. Então, a alegação de que não vale, porque é uma cópia inautêntica e documentos produzidos nesse ambiente com certificação digital, a argumentação não tem procedência, porque a lei torna equivalentes esses 2 documentos. Lembrando que esta norma, a Lei 11.419 de 2006, é a lei que regulamenta no Brasil o processo judicial eletrônico, uma lei criada especialmente para esta finalidade. Então, só lembrando que os documentos têm essa característica de equivalência com originais. Portanto, aqui é um acréscimo que faço em relação ao que disse anteriormente. Um outro ponto também importante, que eu estou fazendo também um acréscimo, diz respeito aos prazos processuais.
Falamos aqui de que não se conta em dobro o prazo processual quando a parte atua em processo eletrônico. Falamos das situações que, ministro Valmir, boa tarde, a lei autoriza o prazo em dobro para o Estado, para a União, etc., para o Ministério Público, isso aí está tudo normalmente sem nenhum acréscimo, mas faltou fazer uma observação importante referente ao recurso extraordinário. O recurso extraordinário, com relação ao prazo, não teve alteração, mas em relação à contagem do prazo, neste caso, é em dias úteis. Por quê? Porque o recurso extraordinário não é um recurso inerente ao processo do trabalho. Tanto que, até então, ele era regido pelo Código Civil, prazo de 15 dias. Ninguém nunca discutiu isso. Ou seja, ninguém nunca discutiu a intempestividade do recurso extraordinário interposto no prazo de 15 dias. E por que isto? Porque não é um recurso que integra o processo do trabalho. É um recurso do Supremo Tribunal Federal, a ele dirigido. E sempre foi regido pelo CPC. Por esta razão, é importante assinalar que, em relação ao recurso extraordinário, o prazo é, sim, contado em dias úteis, o que vai dilatar, ministra Carlsen, boa tarde, o termo final vai dilatar a certidão do trânsito em julgado, que ela só poderá ser lavrada depois de decorridos o prazo de 15 dias, mais observada a contagem em dias úteis. Só chamando a atenção, porque é um registro importante, considerando, evidentemente, a relevância desse recurso para as nossas decisões. Então, também faço esse acréscimo, que, neste caso, se aplica o artigo 219 do CPC, e só lembrando, é o recurso previsto no nosso regimento interno, no artigo 266. Né? Uma outra observação, também fruto de uma provocação que foi feita por alguém, e cumprimento essa pessoa, que eu não sei quem foi, mas acho importante registrar, e quando eu falei da alteração da súmula 385, a meu sentir, prejudicada por conta do código, que diz que o feriado local agora é comprovado na interposição do recurso, não posteriormente, alguém, essa pessoa cujo nome eu não sei, mas observou que, para alguém do meu gabinete, que a própria súmula trata de dois tipos de feriados, o feriado local e o feriado forense. Então, evidentemente, se a súmula trata de dois tipos de feriado e o código só atribui norma específica a um deles, permaneceria sobrevindo a súmula em relação ao feriado forense. Mas, em relação a esse feriado, eu tenho uma posição clara em relação a ele. Para mim, carece de comprovação. Porque é um feriado que consta do calendário oficial do tribunal, publicado no Diário Oficial. Ora, se o calendário, imagine o tribunal, por alguma razão, o presidente do tribunal não certificar que o feriado do seu tribunal existe, quando, por algum equívoco, isso acontecer, porque a súmula diz que caberá ao órgão que faz admissibilidade certificar a ocorrência de feriado forense. A meu sentir, este fato, para a nossa compreensão, é um fato que está inserido a data no calendário oficial do tribunal, não acarretaria, isso é o meu pensamento, o não recebimento do recurso por intempestividade, já que ele integra o calendário do tribunal, que é publicado no Diário Oficial da União e disponibilizado no site para consulta pública de quem assim o desejar fazê-lo. Mas, só registrando, então, que como a súmula trata de dois tipos de feriado e o código só trata de um, e como são feriados distintos, pode ser um feriado forense que não seja feriado local, os calendários nem sempre são idênticos com relação a essas datas, a meu sentir, como é uma norma que não encontra contrariedade na CLT ou na legislação, teria, então, a prevalência, no caso do feriado forense, da súmula 3852, que prevê a possibilidade de comprovação quando certificação, no caso de quem recebe o recurso respectivo. E aqui também, aí foi o equívoco que eu cometi, ao falar do amicus curiae, mencionei a admissibilidade, a possibilidade, a legitimação para interpor recurso em duas situações, e disse, né, embargos declaratórios, e disse lá incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Na verdade, foi aqui, apesar de ter citado a norma corretamente, eu disse errado, e por isso estou retificando, com as escusas necessárias, é o IRDR. Claro, ele atua
na condição de amicus curiae, alguém que influencia na corte ou que demonstra à corte elementos de cognição que são inerentes à matéria objeto da discussão, na formação do precedente, ele também poderá recorrer e, portanto, a previsão expressa na norma quanto à possibilidade de interposição de recurso no caso do amicus curiae, no IRDR e, especificamente, nos embargos declaratórios. Então, são essas. Sim, e outro ponto também importantíssimo que ficou em aberto, talvez, é quando eu disse que os processos têm que ser pautados, os recursos, com antecedência mínima de 5 dias, como está no CPC. Mas, a meu sentir, isto não se aplica aos recursos de revista provenientes de agravos providos, porque o provimento diz que será julgado na sessão seguinte. Então, não precisa publicação de pauta com esta antecedência. Por quê? Porque a parte é intimada para o julgamento do agravo, cuja consequência legal em caso de provimento é julgamento na sessão subsequente. Quando é que careceria, portanto, seria publicado em pauta? Se não for julgado, na sessão subsequente. Aí, não há nenhuma dúvida que, em sendo, por alguma razão, adiado da sessão subsequente, não importa quando ele volte, a meu sentir, aí sim teria que ser publicado. Mas o recurso de revista proveniente de agravo provido, que seja julgado na sessão subsequente àquela em que foi provido o agravo, não há necessidade da antecedência mínima, que a própria certidão diz que foi provido o agravo e será julgado na sessão subsequente. Se a parte, se o seu advogado não compareceram na sessão de julgamento do agravo, vai suportar as consequências de sua inércia. Não haverá, a meu sentir, vício de julgamento, a não ser que, como disse antes, não sendo ele julgado na sessão para a qual foi designado, como é o caso normal de qualquer adiamento. Adiada para a sessão subsequente, não há publicação de pauta. Se, todavia, por alguma razão não for julgado, não interessa a razão, aí, a meu sentir, seria, então, necessária a publicação de pauta. Encerrada, então, essa etapa, eu vou passar para o segundo, voltar ao que eu estava dizendo antes, aquele arquivo lá de recursos, o outro. Isso. Pode botar a apresentação, que aqui eu já vou acender onde é que eu estou. Pode ir. Pode deixar comigo aqui agora. Então, nós falamos na aula passada, pode não parecer, mas falamos aqui, percorremos 57 lâminas, foi uma verdadeira viagem que nós travamos, mas era importante para que eu conseguisse levá-los comigo nesta retrospectiva, falando, certamente, em algumas coisas que os colegas falaram e deram todo o embasamento para que eu pudesse fazer apenas uma abordagem superficial, mas com o objetivo de fazer esta transposição do recurso chegando no tribunal até o momento em que ele é julgado, que é o que nos interessa de fato. Então, examinamos as regras gerais que sofreram alteração pelo novo Código, sempre falando que nós estamos tratando não do recurso de revista, mas daquilo em que o Código influenciou, alterou, produziu impacto no julgamento do recurso de revista, do agravo de instrumento, os recursos que nós utilizamos no nosso cotidiano. Não vamos falar aqui dos recursos na previsão da CLT, que esse não é o objetivo nosso aqui. Então, falamos dos pressupostos, das regras gerais, e começamos a falar dos recursos em espécie, falamos dos recursos de revista, falamos dos seus pressupostos específicos, e chegamos, então, nas alterações promovidas na remessa de ofício. Foram poucas, mas importantes e significativas alterações. A primeira delas, e é uma alteração que vai produzir um impacto considerável, especialmente nos TRTs, é a elevação substancialmente do valor em relação ao qual a remessa deve ou pode ser, o recurso deve ser remetido para o tribunal. Obviamente, como neste caso é uma norma que limita, que restringe a possibilidade de revisão pelo tribunal, a meu sentir inteiramente compatível com o processo do trabalho. Isto é, a elevação do valor em relação ao qual não haveria cabimento para remessa de ofício. Só lembrando que o Tribunal Superior do Trabalho, anteriormente à elevação, já havia dito que essa norma se aplicava ao processo do trabalho.
Ora, será aplicável antes, cujo valor é menor, mas ainda agora encontra amparo no sistema previsto no novo Código. Mas a segunda e fundamental alteração, até para que nós possamos compreender o sistema da força obrigatória do precedente judicial, está exatamente no descabimento da remessa de ofício e, independentemente do valor da causa, quando a decisão proferida estiver em consonância com o precedente fixado pelo tribunal, seja regional, seja Tribunal Superior do Trabalho. É importante essa modificação, para que nós a compreendamos, exatamente porque ela vai nos transmitir a dimensão do sistema de precedentes, a coerência do sistema. Várias situações do Código, o ministro Roberto já falou sobre isso, não vou voltar a esse tema, a lei prevê, o Código prevê que não cabe recurso, ou se o fizer, a situação é limitada à distinção, quando a decisão está em consonância com a nova sistemática em que o tribunal vai fixar uma mesma tese para a questão jurídica objeto de fixação de precedente. Só lembrando que não basta apenas súmula, o Código também prevê a fixação de precedente por meio da tese jurídica prevalecente. É importante nós estarmos com essa observação, esta mente aberta para essa observação, para que nós não percamos a noção de que o Código prevê um sistema, digamos assim, fechado em relação ao qual, firmada a tese, definido qual é o termo do tribunal, doravante, só por modificação, revisão ou distinção, para comportar o reexame da causa por via do recurso. Nós já dissemos isso aqui, na nossa instrução diz isso. As súmulas regionais, elas só prevalecerão, está na nossa lei, se estiverem em consonância com as súmulas do TST. Me lembro bem que o ministro Aloysio várias vezes enfatizou esta frase na nossa discussão. Se a súmula do tribunal não contrariar, ministra Carlos, obrigado pela pergunta, a pergunta que ela fez foi, eu estou repetindo, porque na gravação eu percebi, não sai a pergunta que se faz da plateia. Ela perguntou, isso vale para a súmula de regional? A resposta é vale, vírgula, se a súmula do regional não estiver contrariando o súmula do TST. Tanto que a nossa súmula, a nossa IN diz que em qualquer situação em que houver um precedente de regional firmado em contrariedade a outro do TST, evidentemente, não prevalecerá o regional, até porque caberá recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. Lembrando, só para a gente lembrar, que a súmula que o tribunal edita, ela não comporta revisão se estiver em consonância com o súmula do TST. Mas eu digo súmula ou tese jurídica prevalecente. Vamos imaginar que seja julgamento da SDI, que não é dita súmula, mas firmará o precedente que valerá tanto quanto valeria se houvesse uma súmula firmada ou editada pelo pleno do tribunal. Então, deixando claro, para não haver nenhuma dúvida, esse do tribunal precedente só valerá se não estiver, para efeito de impedir a remessa, em consonância com tese firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Na verdade, só lembrando, o sistema ele tem uma lógica muito própria. O regional fixa precedente. Se o TST não tem tese, não tem norma sobre o tema, ele prevalecerá, até que haja a emissão de tese pelo TST, se esta for em consonância com o regional. Lembrando bem que questões só regionais dificilmente chegarão aqui. Essa que é a ideia. E vocês vão ver mais adiante, que a própria norma diz que, doravante, quando o tribunal decidir em consonância com o precedente, não caberá mais agravo de instrumento, caberá agravo interno para o regional, para fechar o sistema. Foi a alteração feita no artigo 1030 do Código, 1035 e 1036, parágrafos 5º e 6º desses dois artigos, está na alteração, hein, gente? Tem que olhar a alteração, não o texto normal do Código, porque ele alterou para fechar o ciclo, ou seja, o Tribunal Superior firma o precedente, o regional decide em consonância com esse precedente, ou seja, firma a mesma tese,
Doravante fechou o sistema. Daí em diante, se a parte quer provocar, pedindo que o TST reexamine, caberá agravo interno para o regional e não subirá mais para o TST. Porque, repito, a decisão está em consonância com aquilo que fixar o TST. Só lembrando também, rapidamente, o ministro Roberto falou bem sobre isso, que o IRDR pode ter uma projeção nacional. É uma medida radical, mas possível. Quando um regional que não seja aquele no qual está sendo processado o IRDR, alguém, identificando a relevância da questão, pode pedir que o TST suspenda no território nacional aquela matéria. Então, tenham bem a dimensão, vejam bem a dimensão desse incidente processual. Exemplo, RMNR. Poderia, vamos imaginar, o Tribunal do Amazonas suscitar o IRDR sobre este tema, e o advogado do Rio Grande do Sul dizer, não, esse tema tem relevância nacional, porque a empresa tem quadro nacional organizado em carreira, os tribunais estão decidindo de maneira disforme sobre esta tese, e eu requeiro ao TST que suspenda nacionalmente os processos que versam sobre esse tema. Vejam bem que a normativa diz que não suspende a instrução do processo. E como o Código prevê a possibilidade de julgamento fracionado, ele pode instruir, julgar o que não é RMNR, que não tem correlação com o tema, e aguardar que seja aí sim, pelo TST fixado um precedente em âmbito nacional. Bom, então fechamos a remessa de ofício, não há mais o que destacar nesse recurso, vamos aos embargos declaratórios, que sofreram algumas importantes mudanças, mas boa parte delas já proveniente da nossa jurisprudência consolidada, e uma outra parte das alterações que vieram na Lei 13.015 de 2014, que também antecipou-se ao Código e incorporou na lei o que havia já de temas pacificados na jurisprudência. Exemplo, à vista quando houver efeito modificativo. Mas os embargos sofreram uma mudança significativa naquilo que a doutrina chama de princípio da ampla embargabilidade. Doravante, disse o Código, qualquer decisão judicial, vejam bem, qualquer decisão é objeto, ou pode ser objeto, de embargos de declaração. Então, todo aquele entendimento que existia anteriormente, que restringia o cabimento dos embargos, foi superado pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, quando diz, os embargos são cabíveis de qualquer decisão, ainda que chamada, aspas, de despacho. Porque despacho é o que impulsiona o processo. Se resolve incidente, se cerceia direito, se define atuação de parte, se, enfim, causa qualquer lesão, é decisão, ainda que chamada de despacho, e por esta razão caberá embargos declaratórios. Exemplo, a decisão, e não mais despacho, que define se o recurso preenche ou não requisitos lá pelo regional, porque ali pode determinar o trânsito em julgado da decisão de mérito, ou não. E só lembrando que o Código também inova ao permitir ação rescisória de decisão processual. Não é mais aquela sentença de mérito objeto de reforma. Se a decisão processual, entre aspas, impedir propositura de nova ação, ela é rescindível. Exemplo, se acolhe coisa julgada. A decisão é rescindível, daí a SDI 2 está agora com a sua competência bastante ampliada por conta do novo Código. Mas, enfim, nesse particular, o Código afastou, derrogou ou tornou incompatível o artigo 897-A da CLT, que previa embargos apenas contra, aspas, sentenças e acórdãos. Doravante, agora, ele é agregado, ele recebe, eu nem diria derrogação, porque não é incompatibilidade, ele recebe uma ajuda na aplicação supletiva para encaixar nesse dispositivo, ou na compreensão de sua aplicação, também o cabimento dos embargos, quando houver aquela hipótese de decisão, seja ela de que maneira for. Mas para não deixar nenhuma dúvida, e aí discutimos até sobre a decisão do presidente de turma que denega seguimento ou admite os embargos à SDI, a decisão, o artigo 1024 diz, na sequência do parágrafo 1º, que cabe os embargos
por decisão unipessoal do relator ou decisão unipessoal, aliás, proferida em tribunal. Então, se tivesse dúvida com relação ao cabimento ou não de decisão que constrange, que restringe, que determina direitos ou obrigações, o Código diz outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Daí, a meu sentir, não há nenhuma dúvida que decisões do presidente, do corregedor, do vice-presidente, em matéria jurisdicional e até administrativa, que haja ambiguidade quanto ao seu conhecimento, quanto ao seu comando, agora não há nenhuma dúvida, pelo alcance da expressão, decisão proferida em tribunal. E aí, pronto, qualquer situação pode ser nela compreendida. O Código, então, seguindo em relação aos embargos, procurou objetivar algumas questões que existiam enormes na jurisprudência. O que é a omissão? Em que ela se caracteriza? O Código diz lá, no artigo 22, parágrafo único, que a omissão existe, então ele objetivou um conceito. Quando houver a necessidade de suprir uma lacuna em ponto ou questão, objeto em relação ao qual deveria ter havido pronunciamento do juízo prolator da decisão. Aí, então, não deixou nenhuma dúvida ao objetivar o conceito de omissão, precisando qual é o seu alcance. Se é um aspecto da decisão que ensejaria o pronunciamento, vejam bem, de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, está caracterizada a omissão aqui à luz do Código, então é cabível, portanto, a oposição de embargos declaratórios. Uma mudança, um acréscimo também relevantíssimo na mesma sistemática dos precedentes, diz respeito ao cabimento de embargos também quando a decisão não se pronuncia sobre a existência de precedente aplicável àquele caso, sujeito a exame pelo tribunal, pelo juiz, pelo TST. Ou seja, a parte autora, a parte ré, o terceiro, invoca a existência de precedente no tribunal sobre aquele tema e a decisão passa ao largo dessa questão relevantíssima. Caberá à parte, então, a oposição de embargos fundamentado nesse dispositivo, 22, parágrafo único, exatamente para precisar, para provocar a resposta do tribunal com relação a essa questão que envolve a existência ou não de precedentes sobre aquele tema objeto de julgamento. O erro material, a CLT continua afirmando que pode ser apresentado mediante simples petição, isto é um caso interessante porque discute-se muito até que momento pode ser corrigível o erro material, tem decisões que admitem até depois dos cálculos homologados na execução, enfim, não vamos entrar nesse detalhe agora, mas o Código, a nossa CLT diz claramente, aliás, que eles podem ser corrigidos, erros materiais, ou erro material, quando, mediante simples petição, não carecendo, portanto, de embargos para esse fim, embora a parte, claro, possa também fazê-lo.